Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento em todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Olá, você que nos acompanha, um grande abraço. Já estávamos com saudades deste nosso encontro. Pois é, a partir de hoje quero convidar você a fazer um caminho catequético conosco. Os próximos vídeos, a começar por hoje, serão vídeos que te ajudarão, vídeos que nos ajudarão, na verdade, a entender a leitura orante, a lécio divina. Você com certeza já deve ter ouvido falar da leitura orante da Palavra de Deus. Com certeza você, como um bom cristão, pelo menos, no mínimo, uma vez por semana deve rezar a Palavra do Senhor. E muitas vezes essa palavra chega até nós e não produz os frutos que deveria produzir, não é verdade? Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, o convite para você que nos acompanha é que a partir de hoje, como eu falei, num vídeo sequencial, nós iremos falar da leitura orante. Hoje, neste primeiro vídeo, nós queremos falar do método da leitura orante. E o que significa isso? Podemos começar pela palavra método, que vem do grego e significa caminho, procedimento, meio para se atingir um determinado objetivo. Depois, leitura, o próprio ato de ler, que significa decifrar, compreender aquilo que foi escrito. E por fim, orante, ou seja, aquilo que reza, aquilo que vem a teu coração por meio da própria oração. Por isso, leitura orante da Palavra de Deus. Assim, a expressão lécio divina quer dizer uma leitura guiada pelo Espírito Santo de Deus. Exatamente, não é uma leitura qualquer, mas uma leitura conduzida pelo próprio Espírito de Deus. E aí eu acrescento algo mais para você. Essa experiência que te convido a fazer a partir de hoje, trata-se acima de tudo de uma experiência de Deus. Podemos ainda afirmar para você que o Deus da revelação bíblica alcança o seu cume em Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado, a palavra que se faz homem. E aí uma coisa muito interessante que quero lembrar para você. Essa leitura não é uma leitura individual, por isso ela é orante. E se orante significa que ela é dialogal, uma leitura entre você e Deus. Quando você fala com Deus e depois você silencia para ouvir o próprio Deus. Assim, caro irmão, a palavra escrita é o meio que nos leva a este encontro vivo com o Senhor, um encontro vivo e pessoal com o Deus da palavra, com o Senhor da palavra. E quando nós aprendemos este método e nos acostumamos a este método, a gente faz uma aliança de Deus que fala conosco e a gente acolhe essa palavra, e ao mesmo tempo a gente que fala com Deus e Deus que nos acolhe em seus braços. E isso vai se traduzindo não simplesmente numa experiência pessoal, se traduz numa experiência fraterna, comunitária, porque quando a palavra chega verdadeiramente ao nosso coração, ela não se torna algo individualizado, egoísta, pelo contrário.
Os homens e as mulheres que experimentam a palavra de Deus conseguem construir comunidades fraternas. Assim, por volta do século XII, um monge chamado Guido, aqui explico isso para você, ali por volta do ano 1150, sistematizou e reorganizou o método através de 4 degraus espirituais: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Só que neste vídeo de hoje, nós ainda não iremos experimentar e falar dessa leitura desses 4 degraus. Porque primeiramente eu quero convidar a você a entender que a leitura orante é um itinerário, é um caminho, um processo mediante o qual a palavra de Deus tem o seu efeito em nós. E aí lembro que essa palavra, ela é poderosa sim, a palavra de Deus tem poder, mas necessita de um terreno, e esse terreno é o teu coração. E ao mesmo tempo precisa dos processos internos para que todo o desejo, toda a carga de salvação da qual ela é portadora, ela encontre o seu devido lugar. Por isso, é um caminho que nós devemos percorrer, um itinerário que leva do ouvir ao fazer a palavra. Ou seja, o verdadeiro homem que ora, a verdadeira mulher orante, é aquele que escuta a palavra, mas que se esforça para fazer essa palavra ser viva na tua própria história. Assim, na Lécio Divina, recebemos cada vez mais uma nova anunciação do Senhor. E pela força do Espírito Santo, fazemos a encarnação da palavra. E vem para nós então algo muito bonito, algo muito interessante. Nós somos cristificados, né? Nós nos cristificamos por meio dessa palavra. O que significa isso? Podemos lembrar daquilo que Paulo escreve na carta aos Gálatas, lá no capítulo 2, versículo 20. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por isso, amado irmão, querida irmã, o caminho que conduz da escuta à prática da palavra não é um caminho fácil, sabemos disso, mas é possível e necessário. Por isso, para nós, neste primeiro vídeo sobre a Lécio Divina, eu te faço algumas perguntas. Quantas palavras de Deus você tem lido? E quantas delas têm te levado a uma verdadeira transformação? Porque nem sempre a palavra de Deus tem o efeito que deveria ter em nossa vida. Na Dei Verbum tem uma afirmação muito interessante lá no número 21 que diz o seguinte: a palavra é o centro da igreja. É importante se entender que a palavra não é algo simplesmente escrito, é o próprio Jesus. Por isso, aqui quero convidar você neste primeiro vídeo a entender exatamente isso. No caminho que iremos percorrer, queremos falar com Deus, queremos escutar Deus, mas precisamos lembrar que é um caminho que vai sendo feito, que vai sendo percorrido, e por fim, que essa palavra não é uma palavra escrita. Essa palavra é o próprio Jesus que deve viver e morar em nós. Por isso, aguarde o próximo vídeo para você entender quais os fundamentos dessa Lécio Divina e dessa palavra da qual nós falamos. E que a gente possa pedir todos os dias: fala, Senhor, porque Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, Deus fala conosco. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento em cada
cada movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.